Bom, minha gente, olha, o tema da mensagem de hoje, que a gente vai ter um tempo de reflexão aqui, é da gente não fazer da nossa família um Deus. Não fazer da nossa família um Deus. E eu quero ler com vocês o texto de Gênesis, capítulo 22. Serão 14 versículos que a gente vai ler. Então, peço assim bastante atenção, concentração, não vai embora, porque essa passagem talvez você conheça, uma passagem muito bonita do livro de Gênesis, no capítulo 22, dos versos 1 a 14, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento. O que albardou? Ele pegou o jumento lá. E tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Eles vão voltar. O que é adoração aqui? Adoração é sacrifício. No Antigo Testamento, adorar é sacrificar. Bom, verso 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Bom, que Deus nos ajude a entender essa palavra e nos abençoe. Bom, quando Deus pede Isaque a Abraão, que era o filho da promessa, lembre-se que Abraão e Sara eram homens, um homem e uma mulher já velhos, quando Deus chama eles e faz uma promessa que daria um filho a eles. E esse filho seria o descendente, no caso de Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra. E a sua descendência seria tão grande quanto as estrelas do céu e como as areias do mar. Essa é a proporção que Deus coloca na cabeça de Abraão. Abraão, então, aos 100 anos de idade, dá à luz um filho chamado Isaque, é o filho da promessa. Agora, quando Abraão ele tem Isaque provavelmente poderia, naquele momento, se tornar o centro da vida e o centro do coração de Abraão e Sara. Eu lembro que quando eu era criança, eu queria tanto, por exemplo, um carrinho, e ele dava cambalhota de controle remoto. Eu fiquei dizendo para o meu pai: pelo amor de Deus. Para o meu pai e para minha mãe sempre fui muito insistente e falava para eles assim: eu quero muito ganhar esse carrinho,
porque é a coisa mais incrível desse mundo, dá cambalhota, não sei o quê. Até o dia que eu lembro até hoje, no Carrefour, e meu pai e minha mãe compraram aquele carrinho para mim, e aquilo se tornou assim uma coisa, o centro da minha vida durante 2 horas. Eu ganhei um carrinho que eu tanto amava e tanto queria, mas durou pouco tempo dentro de mim. Agora, existem coisas que a gente quer muito. E quando a gente recebe, a gente se apega tanto àquilo, que aquilo pode se tornar o centro do nosso coração e isso se tornar um problema para nós. Então, quando Deus pede Isaac a Abraão, não é Isaac que Deus quer. Na realidade, quando Deus pede Isaac a Abraão, o que Deus quer é o coração de Abraão. Deus sabia que Isaac poderia se tornar um Deus no coração de Abraão e de Sara. Então, quando a gente fala sobre a família ter o poder de se tornar um ídolo para a gente, a grande questão é o que isso significa. Porque quando a gente pensa em idolatria, o que automaticamente nós evangélicos pensamos? Nos católicos que têm santos, nas religiões de matriz africana. A gente pensa que os ídolos são sempre representações de gesso, de madeira, que estão em algum templo onde as pessoas adoram. Só que, na realidade, o ídolo pode ser qualquer coisa que a gente ame mais do que Deus. Por isso que quando Deus fala, não amem, não tenham outros deuses diante de mim, não é só por uma questão de eu ser capaz de produzir um totem, uma imagem, que para o meu coração é o Deus que governa a minha vida. Coisas essencialmente boas da vida podem se tornar um ídolo, um Deus, um Senhor da nossa vida e do nosso coração. Por exemplo, vocês já viram aí pela rua um Deus chamado dinheiro? Você já viu algum prédio com um totem dizendo assim, aqui se adora o dinheiro? Ninguém nunca viu. Mas Jesus falou que um dos maiores deuses que governa a sociedade é o dinheiro. E Jesus falou, não dá para servir a 2 senhores, não dá para amar a Deus e as riquezas, a Mamon. Só que a gente nunca se deparou com o templo de Mamon. Alguém pode dizer, talvez, que a Bolsa de Valores de Nova York seja o símbolo disso, aquele touro que todo mundo passa a mão nas partes íntimas lá do touro para ficar rico, né? Mas é interessante que a respeito daquilo que Jesus mais falou, não existe nenhuma representação física, simbólica daquele Deus chamado dinheiro. Mas Jesus falou que ele pode se tornar um senhor do nosso coração. O que eu quero dizer é que um ídolo não necessariamente é uma coisa que é feita de pau, pedra, gesso, madeira. Não. Ele pode ser uma coisa essencialmente boa, maravilhosa, que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Tem um autor que eu gosto muito chamado Tim Keller. E ele diz o seguinte, que um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante do que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. E ele ainda diz, o coração humano toma coisas boas, como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz delas seus bens últimos. O nosso coração as diviniza como se fosse o centro da nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança e satisfação se nós alcançarmos essas coisas. Quantas mulheres, em nome do ideal de casamento, em nome do Deus casamento, fazem um dos sacrifícios mais absurdos na vida, se submetendo a relações das mais violentas e cruéis, em nome do ideal casamento. Quantas pessoas que, em nome do dinheiro, por exemplo, estão sendo presas em jogo de tigrinho no Brasil. Isso é um ídolo. Eu acho cômico. Gente, hoje eu até ia postar isso no meu Instagram, só que eu sou muito comedido nas minhas redes sociais. Mas eu tava voltando da lagoa, eu não vou falar que eu corri, eu dei uma caminhada mais intensa, não foi uma corrida. Eu tava voltando da lagoa, tinha um camarada, morador de rua, com 2 papeizinhos daquele de jogo que o Estado oferece, que é uma coisa assim muito louca na minha cabeça, marcando as coisas lá.
E eu achei aquilo tão interessante, porque eu pensei, o dinheiro que poderia ser usado para comprar um alimento, alguma coisa, está sendo utilizado para um jogo de azar. E eu achei aquilo muito interessante, porque, no fundo, ele está falando do que move o coração dele. Então, hoje, nós vamos fazer aqui juntos um diagnóstico do seu coração e ver se a sua família não está ocupando o centro do seu coração. Somente Deus ele pode ocupar o centro das nossas vidas. E Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E ele disse ainda que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Isso é aprender a reordenar o nosso coração no lugar certo. Então nós achamos que um ídolo são coisas ruins, por exemplo. Mas isso nunca é verdade, diz o Tim Keller. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça as nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Especialmente. A fé em Jesus Cristo, ela não está baseada em obediência a certas regras morais, ritualísticas e de conduta. A fé em Jesus Cristo está baseada em reorientar o nosso coração para que Deus seja Senhor de todas as coisas no nosso coração e na nossa vida. Porque os fariseus, eles obedeciam à lei. Essa é a grande questão. Muita gente fica falando, você é um fariseu, quando a gente está falando de uma pessoa que vive uma vida dupla. O fariseu, o bom fariseu, era aquele que cumpria a lei de Moisés. Eram pessoas honestas naquilo que faziam. A gente sabe, pelos documentos que tem do primeiro século, que o farisaísmo, essa prática, eram de pessoas muito respeitadas na sociedade pela vida que tinham. Só que o que Jesus vai mostrar não é o que eles fazem. É o que está por trás do que eles fazem, que é o coração deles. Ele vai dizer que o coração dos fariseus está distante de suas práticas. E por isso, e aí está o grande problema. Então, Jesus ele vai trazer uma novidade para a fé, para a nossa relação com Deus. Porque toda a relação com Deus do Antigo Testamento, e muita gente não entende isso, ela está baseada na obediência. Independente de onde está o seu coração. O que deveria ser feito era obedecer. A palavra de ordem é obediência. No Novo Testamento, a partir de Cristo, a palavra de ordem é onde está o seu coração. Porque Jesus vai dizer que nós podemos obedecer com o coração distante daquilo. É fazer da vida uma prática sem que as nossas emoções, as nossas entranhas, o nosso interior esteja associado àquilo. É mais ou menos alguém casado que não ama a esposa. É mais ou menos você tá no trabalho, se você já viveu isso, sabe, vai entender o que eu estou dizendo. Você tá no trabalho, só que o teu coração não tá mais ali. Você pratica, você sabe fazer, você sabe executar, mas o seu coração está em outro canto. Você separou as duas coisas dentro de você. O que Jesus está dizendo é que a gente pode viver uma espiritualidade onde as coisas dentro de nós estão separadas. A gente faz o que é certo sem que o nosso coração esteja envolvido naquilo. Então, para a gente fazer um diagnóstico sobre o nosso coração, sobre a nossa família, em primeiro lugar, eu vou dizer para os pais. Pais, não façam de seus filhos um Deus no seu coração. A gente nunca imagina que concretizar os desejos mais profundos do nosso coração talvez seja a pior coisa que pode nos acontecer. Talvez. Falando sobre Abraão, Isaac era tudo que Abraão tinha naquele momento. Tudo. A vida de Abraão estava sustentada agora naquela promessa de que o seu filho era o descendente que levaria agora o nome dele e não só isso, ia espalhar a descendência dele por toda a terra. Você imagina na cabeça de um homem de 100 anos, tendo ouvido uma promessa de Deus, tendo entendido que aquilo que estava acontecendo era de Deus para a sua vida, e ele poderia tornar aquilo que era de Deus
como sendo a coisa mais importante da sua vida. E aí, a partir daquele momento, o filho dele tomaria o centro do coração dele. Isso é, Isaac, ele era o teste do coração de Abraão. Ele era o teste do coração desse homem que tinha no seu filho a coisa mais importante. É interessante que Deus não fala de Isaac. Quando Deus vai falar com Abraão, Deus diz o seguinte: toma teu filho, teu único filho, a quem amas. Só que quem conhece a Bíblia sabe que antes de Isaac, ele teve outro filho, chamado Ismael. Só que no coração de Abraão, o único filho a quem ele amava era Isaac. Por isso que Deus, ele vai ver o coração de Abraão e perceber se a paixão de Abraão se converter em adoração ao seu próprio filho. Antes, o significado da sua vida dependia da palavra de Deus. Abraão é o homem que caminha sob a palavra de Deus. Agora, ele estava dependendo do amor e do bem-estar de Isaac. O centro da vida de Abraão estava mudando. Deus não estava dizendo que não se pode amar um filho, mas que não se deve transformar um ser amado no centro da nossa vida e do nosso coração. Por isso que se alguém coloca um filho, uma filha, no lugar do Deus verdadeiro, ele cria um amor idólatra. Sabe qual é o problema disso? Pais que colocam seus filhos como um Deus no seu coração vão sufocar os seus filhos e estrangular esse relacionamento. O problema de tirar da centralidade da nossa vida a Deus não é só uma questão de quem a gente adora. É que essa desorganização do nosso coração prejudica todo mundo que está ao nosso redor. Vou dar um exemplo de alguém que ama demais o dinheiro, para não ficar só na coisa do filho e da filha. Essa pessoa, porque ama demais o dinheiro, não consegue ser generoso, se torna avarento. Às vezes, na relação familiar, é tão rígido com o dinheiro que ninguém, inclusive, pode usufruir daquilo que ele tem, daquilo que ele possui. A pessoa teria dinheiro, sei lá, para fazer grandes viagens maravilhosas, para curtir a vida, aproveitar, mas ela se torna incapaz de usufruir daquilo porque ela diz, não, nesse dinheiro ninguém mexe. É um Deus no coração da pessoa. Então faça um diagnóstico e veja como está a superproteção com seus filhos. Tem uma autora brasileira que ela se tornou mestre em psicologia pela Columbia, em Nova York. E ela tem um texto muito interessante chamado falando de pais superprotetores. E ela diz que pais superprotetores, por exemplo, têm um medo constante de que algo ruim possa acontecer com os seus filhos. Geralmente são pessoas que dizem assim, olha, o mundo anda tão perigoso e do jeito que está, a gente precisa ter uma precaução ainda maior. Isso são bem comuns entre os pais. Ela diz, é claro que você precisa ter certas precauções, mas não é isso que você deve negligenciar e querer controlar a criança o tempo todo. Ou, por exemplo, tratar o filho, a filha, de uma forma que não corresponde com a idade daquela pessoa. Por exemplo, uma coisa é o cuidado com uma criança de 2 anos de idade, um bebê. Outra coisa é o cuidado com alguém com 18 anos de idade, com 25 anos de idade. São 2 mundos muito diferentes. Eu nessa vida de pastor, né, que eu comecei muito cedo, eu encontrei algumas vezes mães que já na sua velhice reclamavam que os seus filhos não saíam de suas casas. E diziam o seguinte, caramba, essa pessoa está com 50 anos de idade e não sai de casa, não construiu relacionamento, não construiu outra vida, não conseguiu trabalhar, ficou preso naquela relação. Sem se dar conta, a mãe ou o pai, de quem criou essa redoma, foram eles mesmos. Só que de maneira inconsciente foram fazendo isso sem se dar conta de que a superproteção se tornou numa redoma e esses filhos não conseguem se emancipar para a vida. Um medo excessivo de que o seu filho se machuque brincando. Então são aquelas pessoas, eu lembro, meu sogro falou uma vez que um amigo dele comprou
água mineral, lembra disso? E ele só dava banho no filho de água mineral, porque a água que vinha do cano da SEDAI tinha alguma coisa e isso ia prejudicar a imunidade. Pelo contrário, né? Quanto mais água mineral você tomar banho, provavelmente quando você tomar contato com bactérias e vírus, você não vai ter capacidade nenhuma de lidar com aquilo, né? Mas é muito interessante. Então, às vezes o medo excessivo de que os filhos brinquem, se divirtam, criem suas relações, suas vidas, podem prejudicar. Além disso, por exemplo, realizar as vontades para compensar momento de frustração ou desconforto. E aí ela fala o seguinte, olha que interessante, que muitos pais passam a mão na cabeça, compram coisas para compensar uma nota baixa na escola, ou por ter tomado uma injeção e agora ficou doente. Aí o que fazem? Para compensar aquela dor, ela faz o seguinte, deixa eu dar alguma coisinha pro meu filho, pra minha filha, para ele não sofrer tanto, né? Na realidade, ela fala, você além de estar deseducando seu filho, está desestimulando o amadurecimento dele. A criança precisa aprender a lidar com todos os tipos de emoções e é uma forma dela crescer. Se a gente seleciona quais são as emoções que eu posso ter ou deixar de ter, no fundo, eu estou infantilizando aquela pessoa. Então, a dica dela é, permita que seu filho, sua filha erre e seja imperfeito. Eu achei isso muito interessante porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente pode pensar numa relação de pai e filho, qual é a relação de pai e filho assim que a gente tem como uma grande referência? Deus Pai com Jesus Cristo. E a gente chega no momento dramático da Bíblia e a gente percebe Jesus dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia diz que o pai permite que o seu filho entre em estado de angústia, de agonia e de sofrimento. O Deus de amor permite que os seus filhos sofram. Como quem diz que o sofrimento é parte da vida. É óbvio que a gente não está falando de um sofrimento desnecessário, mas aqueles que são importantes para o amadurecimento, para o crescimento. Então, não seja excessivamente bom para os seus filhos. Tem um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott. E o Donald Winnicott, ele tem um termo chamado a mãe suficientemente boa, que é diferente da mãe excessivamente boa e que também é diferente da mãe que não se importa. Suficientemente boa é aquela mãe que está ali para acolher, para cuidar, para, enfim, oferecer um ambiente, um contexto. Excessivamente é aquela mãe que o bebê faz assim, ela está do lado dizendo, o que está acontecendo? Calma, né? Não permite que o seu filho, a sua filha, lide com os sentimentos de frustração, de angústia, de dor, de sofrimento. Agora, se os pais precisam lidar com seus filhos e entender que essa emancipação, de certa forma, é necessário para o amadurecimento, para o crescimento, por outro lado, os filhos não podem fazer dos seus pais um Deus no seu coração. Muitos filhos, especialmente na vida adulta, eles tentam redimir a história de seus pais, querendo se tornar o salvador, a salvadora de suas vidas. E tem um nome para isso, que é a síndrome do Salvador, que é aquele filho, aquela filha que tenta de todas as formas possíveis salvar os seus pais da vida que tem, por exemplo. Então são filhos que se culpam demais, às vezes por terem tido mais dinheiro ou por terem construído uma vida, às vezes melhor do que a vida que seus pais tiveram. E por conta dessa culpa não conseguem crescer, não conseguem avançar, quase como quem tem uma dívida interna, simbólica, diante desses pais internos dizendo, daqui eu não passo. E isso causa muito sofrimento, muito adoecimento, muita culpa, muito pesar no coração. Ou, por exemplo, por terem escolhido uma vida e agora vivem longe da casa dos pais, da vida dos pais, da família. Então, e por outro lado, existem muitos filhos que têm um medo enorme do que pode acontecer com seus pais e acreditam que podem superproteger seus pais de doenças e até da morte. É uma onipotência. É se colocar no lugar de Deus na vida dos seus pais. Por exemplo, hoje a gente orou, né? Uma parte da família da Lidiane perdeu, os primos dela, né, perderam os 2 pais em 3 dias.
É muito duro. Mas, de vez em quando, essa realidade nua e crua da vida, ela é importante para a gente não permitir que o nosso coração se coloque como um Deus na vida dos nossos pais. Porque a gente não vai poder segurar a morte. Não vai. E essa é uma parte dura da vida, nem dos filhos que perdem os pais, que é uma coisa mais natural, e nem muitas das vezes dos pais que também perdem os seus filhos, que aí é uma coisa muito mais difícil, obviamente. Mas quando a gente se esquece disso, o que o nosso coração faz? A gente começa a acreditar que eu posso ser o salvador dos meus pais. E não pode. Ou, por exemplo, do que já aconteceu. São filhos que ficam remoendo por anos o passado, a falta que o seu pai, a sua mãe, a culpa por algum erro que o pai e a mãe cometeu lá atrás. E ficam hoje na vida adulta, com 40, 50, 60 anos, dizendo: meu Deus, o meu pai não fez isso por mim. A minha mãe não fez isso. Se tornam ressentidos, como a gente estava conversando, da vida, do erro que os pais tiveram. E isso também é uma coisa muito complicada. Por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia diz o seguinte: Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac e Deus é o Deus de Jacó. O que significa dizer que cada geração será responsável pela sua própria manutenção da sua relação com Deus. Não existe garantias de que, se eu for cristão, os filhos serão cristãos. Não é a garantia que meu avô, minha avó... Não existe garantias. Nenhuma. Então, o filho que pensa ser um salvador dos seus pais, no fundo, é um arrogante que se sente superior a eles e por isso se acha capaz de salvá-los. Porque no fundo a ideia de ser salvador de alguém é de você achar que você está acima de alguém. Que você tem poderes e capacidades de tirar aquela pessoa daquela condição. Isso também é idolatria. Isso também é onipotência. É muito interessante como que na clínica, na clínica que eu digo na psicanálise, a gente sabe que muitos dos nossos traumas vêm da nossa vida infantil, né? Dos primeiros 6 anos de vida. E isso marca profundamente a nossa história se deixar para sempre, se não tratar para sempre. Mas é muito interessante como essas marcas primeiras, elas se tornam quase que um paradigma para onde eu volto tentando consertar o passado, consertar o que já foi. Só que não tem como. Por isso que a melhor coisa é viver uma vida de fé que me liberta do passado, no sentido de que eu não preciso mais carregar o peso do passado da minha família e me coloca diante de uma possibilidade de um novo presente de futuro. Porque só assim eu posso reconstruir a minha vida e a minha história. Agora, se pais podem tornar seus filhos um Deus, e se filhos podem tornar os seus pais num Deus, como é que a gente organiza isso? Colocando Deus no lugar de Deus na nossa família e no nosso coração. Colocando Deus no lugar de Deus na nossa família e no nosso coração. Por isso que não basta seguir só os princípios anteriores, se você não reordenar o seu coração. Se você não fizer uma autoanálise, olhando para dentro de você e percebendo onde que estão as coisas dentro de você. Quando os pais se submetem aos filhos, os filhos se tornaram o centro da casa. Sabe aquela família que tudo gira em torno de seus filhos? A criança causa tanta demanda que você tem um pequeno rei ali que governa os pais e se deixar ele começa a dar ordem dentro de casa. Amanhã às 7 da noite, 3 anos de idade, eu quero comer picanha feito na chapa. Começa a ser uma autoridade dentro da casa. Porque os pais perderam o seu coração e colocaram os filhos no centro do seu coração. Quando os pais se submetem aos filhos, é isso que acontece. Agora, quando os pais também querem ser o centro da vida dos seus filhos, não sobra espaço para o desenvolvimento dos filhos, adolescentes ou adultos. Por isso, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão.
Josué já tinha atravessado o Jordão, já estava perto da terra prometida, e ele toma uma decisão com a família dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês decidam o que vocês vão fazer. Às vezes, pais e filhos têm que tomar essa decisão. Na minha casa, meus pais nunca foram cristãos. Eu não aprendi com a minha mãe a fé, não aprendi com o meu pai a fé. E eu tive que decidir em algum momento e dizer o seguinte: eu vou servir a Deus. Vocês vão ter que decidir. Mas eu, no meu coração, eu sei a quem eu sirvo. Eu sei diante de quem eu estou. Ou como a gente vê na história de Abraão e Isaque. A fé de Abraão é uma fé que vai no limite do absurdo. Matar o próprio filho, mas em obediência a Deus. Obviamente que hoje isso é impensável. Impensável. Um pai, uma mãe chegar e falar assim: olha, eu ouvi Deus falando que assim, vou pegar meu filho, subir um morro desse aí e matar ele lá em cima, tá? Vou falar, vou chamar a polícia para você se você fizer isso. Não faça isso, é um crime. Mas Abraão vem de um mundo onde isso era comum, isso era praticado. O lugar de onde Abraão vem, havia essa prática de sacrifício das crianças. E Deus ele está ressignificando, inclusive, a espiritualidade de Abraão a partir do momento em que Deus diz: basta, chega, não faça isso. A partir daquele momento, toda a espiritualidade daqueles que andam com Deus é uma espiritualidade que diz não à morte. Agora, o ponto central disso aqui é a fé de Abraão. Abraão esperava, inclusive, que Deus fosse prover um cordeiro para o sacrifício na substituição de Isaque. O que a gente está vendo aqui é que Abraão é um homem que, no seu coração, Deus é quem governa. Às custas de si mesmo. Às custas daquilo que ele tinha talvez de mais precioso, que era o seu filho, a quem ele amava. Mas a partir do momento que ele diz: Isaque, você é menor do que essa voz que eu ouvi, ele está reordenando o que está no centro do coração dele. Ele está dizendo: na minha vida, Deus é maior do que qualquer outra coisa, inclusive uma coisa que eu amo muito, que é Isaque. Bom, algumas dicas práticas para a gente pensar e refletir. Primeiro, para os pais. Eu diria para os pais que ainda têm seus filhos sob sua tutela, a ensinar os seus filhos a orar, orando com eles. Essa é uma das coisas mais importantes, porque os pais devem ensinar seus filhos a buscarem a Deus. Deus não é uma filosofia que eu digo: tome um livro, leia e você vai saber de Deus. Deus é relacionamento. Deus é uma experiência relacional, é uma experiência que eu tenho, que eu digo o seguinte: eu conheço a Deus. Dá para provar? Não dá, porque Deus não se prova. O dia que alguém disser eu provo a Deus, eu vou falar: mentiroso, não prova. São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da tradição da igreja, ele escreveu várias sumas teológicas. Então foi um homem que tentou, pelo método aristotélico, explicar quem Deus é. No final da vida, São Tomás de Aquino abandona todos aqueles livros e vira um místico. Ele diz: não dá para explicar Deus. E vai viver como um místico no final da sua vida. Por quê? Um dos maiores intelectuais da igreja termina a vida como um místico. Porque diante de Deus, não dá para você tentar fazer a geometria de quem Deus é. Ou a gente vive essa experiência, ou a gente mergulha em Deus, ou Deus vai ser só um produto intelectual da nossa imaginação. Pais, não queira ser o centro da vida dos seus filhos, deem espaço, inclusive para o erro, para o pecado, para o medo, para a insegurança. E aí é você que vai ter que lidar com a insegurança do seu coração. Sabe como? Em Deus. Pais, ensinem com a vida de vocês a importância da vida comunitária. Façam todo esforço para participar, para viver a vida de comunidade de fé. E vocês estão entendendo, vocês sabem muito bem que quando eu falo de igreja, eu não falo de prédio, mas eu falo desse encontro, dessa reunião, desse espaço de relacionamento, que para nós é tão importante. Façam da vida de vocês um exemplo da vida de fé, de generosidade, de amor ao próximo. A gente não aprende a amar a Deus olhando para o céu. A gente aprende a amar a Deus com alguém que está do nosso lado. A gente aprende a ser generoso com gente generosa.
Eu diria, e eu digo para todo mundo, Herbert, quem te ensinou generosidade? Eu digo, minha mãe que nunca frequentou a igreja. Eu conheço uma mulher generosa, minha mãe generosa. Eu aprendi com ela o que é ser generoso. Minha mãe resolveu adotar uma sobrinha que foi morar na nossa casa porque a mãe dela não tinha condições de sustentar os filhos. Então, desde criança, eu vi minha mãe fazendo esforços, pedindo comida, pedindo tudo que fosse necessário para ajudar alguém. E eu sei, alguém que sempre viveu uma vida muito simples. Mas tendo que repartir, repartia. Tendo que ajudar, ajudava. Então, dentro da minha casa, eu sempre tive esse exemplo muito claro do que é generosidade. Por isso que eu estou falando, a vida com Deus, a experiência com Deus, ela acontece com alguém que você olha, que você admira, que você aprende. Por isso que os pais devem ensinar seus filhos os valores que norteiam a sua vida. Só assim as coisas vão ganhar espaço no coração dos filhos e das filhas. Agora, para os filhos, não queiram ser salvadores dos seus pais, porque você vai viver frustrado. Frustrado. Agora, filhos, façam o possível para que, o quanto antes, vocês possam se emancipar financeiramente e construir sua própria história. Isso é uma coisa digna. Você só entenderá algumas coisas dos seus pais quando começar a se sustentar. Isso para mim foi muito claro quando eu comecei a morar sozinho e depois quando eu me casei mais propriamente, e eu entendi muito mais meus pais quando eu resolvi assumir a minha própria vida. E eu lembro, gente, assim, eu sei que fica gravado, depois o pessoal assiste no YouTube, que eu tinha muito medo de casar, porque, assim, muito medo não, tinha um pouco de medo, que eu pensava assim, cara, como é que eu vou me sustentar? Tipo assim, como é que eu vou pagar as contas do dia a dia? Como é que vai ser essa loucura da minha casa? Ter uma série de coisas, porque eu fui morar na faculdade de teologia em São Paulo, mas eu morava dentro de um... Como é que eu poderia chamar aquilo? Um lugar terrível? Não, brincadeira. Um quarto, assim, um albergue, uma coisa meio esquisita. Um alojamento, boa. Um alojamento, e a vida era muito simples, porque eu estava num alojamento de uma faculdade, eu não precisava pagar, eu pagava R$ 30 por mês para morar naquele alojamento. Era uma coisa muito simples. E aí, quando a gente foi casar, ver casa, não sei o quê, começa as contas, eu ficava muito assustado com aquilo. Mas é uma das melhores coisas na vida quando você começa a dizer, a vida é minha. Porque tem filhos que ficam brigando com os pais na casa dos pais. Mas o seu mundo está errado, tudo bem. O dia que você começar a organizar sua vida, pagar suas contas e tocar sua vida, a gente volta a conversar. Porque, gente, tem coisas que são importantes para a vida. Agora, filhos, não queiram converter a cabeça dos seus pais. Essa é uma coisa difícil às vezes. Porque a nova geração, obviamente, sempre terá coisas muito diferentes da geração que passou. Muito diferentes. Tem coisas que os pais podem aprender com os filhos, tem coisas que os pais não vão abrir mão. Essa é uma coisa desafiadora para lidar com as gerações, por exemplo, esse conflito, às vezes, de política, né? Um é Bolsonaro, outro é Lula, por exemplo, para usar dois estereótipos assim, causa um conflito enorme dentro de uma casa. Cada um tem seus valores, a sua história, e aí vai criar um abismo entre as pessoas, por exemplo, né? Mas, bom, eu acho que o respeito, que é um dos princípios, um dos valores importantes para a vida, tem que estar no meio dessa relação. Agora, filhos, vocês precisam criar a sua jornada com Deus. Os filhos não podem viver na dependência da fé dos pais, não podem. Eu falo isso porque eu cresci numa fé muito autônoma, longe dos meus pais, e eu incentivo todo mundo a que faça isso também. Descubra qual é o seu caminho com Deus, a sua jornada com Deus. Isso é muito importante para a vida. Agora, em último lugar, e para eu terminar, coloque a Deus como centro da sua vida e todas as outras coisas começam a se ordenar no seu coração. Quando o nosso coração se perde na nossa relação familiar, a gente quer ficar ajustando. Não, coloque a Deus como centro. Se tudo está bagunçado, faça o seguinte, não tenta arrumar tudo. Fala o seguinte, qual é o centro da minha vida aqui? É Deus. Então deixa eu voltar para Deus. Volta para o seu quarto secreto. Volta para a sua vida com Deus. Volta a caminhar com Deus e as outras coisas vão se ordenando na sua vida.
Jesus falou isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente quer organizar todas as demais coisas para depois o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus falou, não faça isso, porque o seu coração vai se perder. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão, eu diria, reordenadas, organizadas. Então coloque a Deus como centro da sua vida. As outras coisas se organizam. Isso é muito importante para a gente. Então eu gostaria de terminar orando com vocês, orando junto com vocês, orando por vocês, tendo um tempo de oração, de reflexão, e pedindo a Deus que nos dê luz. Porque às vezes a gente senta nesse lugar aqui e ouve uma boa mensagem e sai daqui assim, nossa, que boa ouvir essa mensagem. Só que eu estou cada vez mais convencido de que a vida cristã não é só sentar e ouvir uma boa mensagem. É discernir no nosso coração o que de Deus, o que dessa palavra ganhou força dentro de nós. Nós pregadores, a gente sobe para pregar sem nunca saber o que vai acender dentro de cada pessoa. E às vezes, o que acende não tem nada a ver com o que eu falei. E não é porque o pregador falou errado, é porque o Espírito Santo ele vai agindo. Não tem a ver comigo. A gente prepara uma mensagem e de repente Deus fala outra coisa para você. Você associa outra coisa, lembra de outra coisa e fala assim, acho que Deus está falando nesse ponto aqui comigo. Então eu queria, junto com você, orar e pedir a Deus luz espiritual, luz da parte dele, para que fale com a gente, para que o nosso coração seja reordenado, reorganizado, de modo que a gente possa ver na nossa casa, na nossa família, a bênção de Deus acontecendo. Ter paz no nosso lar, ver as bênçãos de Deus acontecendo ali, isso é fruto de uma casa ordenada. Eu sempre penso e tenho isso com clareza, Deus não está contra nós, Deus está ao nosso favor. E o maior interessado no nosso bem, da nossa casa, da nossa família, é em primeiro lugar o próprio Deus. A Bíblia diz que é ali onde o Senhor ordena a sua bênção, Salmo 133, né? Então vamos fazer isso, vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção dele e que ele traga a luz para o nosso coração e para a nossa vida. Eu vou dar um tempinho para você pensar, para você orar, para você ter o seu tempo com Deus e depois eu oro junto com vocês. Senhor Deus, obrigado por essa história, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela ajuda do Teu Espírito Santo que ilumina a nossa mente, nosso coração, para a gente perceber o que em nós precisa ser transformado, Senhor. E nessa reflexão dessa noite, eu sei que o Senhor pode ter agido de muitas maneiras e acendido lâmpadas aí internas dentro da gente, luzes, lugares que a gente nem imaginava, Senhor. E a respeito desses lugares que vão acendendo, a respeito dessas coisas que vão brotando dentro da gente, à medida que a gente ouve a Tua palavra, que eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a reordenar o nosso coração, a nossa vida, colocando como centro da nossa história a nossa jornada contigo em primeiro lugar, Senhor.
a nossa vida contigo, para que depois as outras coisas possam ser organizadas em nossas vidas, Senhor. Agora, sobretudo, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe poderosamente cada casa e cada família aqui, Pai. O Senhor prometeu a Abraão um dia que a partir desse descendente todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas. E eu oro no nome de Jesus, que é o descendente legítimo que abençoou a todas as famílias da terra, conforme diz o apóstolo Paulo, que nos abençoe, Senhor. Ordene a sua bênção na nossa casa, na nossa família, que a gente possa ver prosperidade de vida, de saúde, de paz, de todas as ordens dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, Senhor, e nós possamos dizer: o Senhor está conosco. Nós podemos provar, nós podemos desfrutar, Senhor, do quão bom o Senhor é, Pai. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor é o grande interessado nisso, Senhor. Nos abençoe, Pai. Nos dê uma semana maravilhosa, nos dê uma semana de vida, uma semana bendita. Isso eu peço para a glória do Teu santo nome, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre nós, hoje, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.